Olá, então a gente vai dar início à correção da questão 3 da prova 1, da prova da área 1 de mecânica. Então, o nosso grupo, que sou eu, a Fernanda Lacerda, o João Pedro Silveira, o Gustavo Velho e o Eron Oliveira, a gente vai elaborar agora e vamos dividir em 4 partes para elaborar essa questão. Então, para começar, a ler primeiro o problema e identificar o que tem que fazer. Então, uma luminária é sustentada por um sistema de cabos, dispostos de acordo com a figura ao lado. Então, a figura ao lado mostra o sistema. Desenhe os diagramas de corpo livre de nó C e D. Então, separar em 2 diagramas de corpo livre. Calcule o valor máximo da massa, em quilogramas, que a luminária pode ter para que nenhum dos cabos desenvolva uma força de tração maior do que T. Então, o objetivo do nosso problema é encontrar qual seria o valor máximo da massa da luminária. Então, como primeiro passo, a gente vai lá e faz o DCL do questão ali enunciado, que seria esse desenho aqui que a gente pode ver à esquerda, e depois a gente mostra as forças que estão acontecendo ali. Então, por exemplo, aqui a gente tem a força de tração, mais força de tração, e aqui a gente teria uma força-peso, que seria o peso que aquele corpo está exercendo. Então, peso igual a massa sobre a gravidade. E aqui, por último, uma força de tração entre os cabos. Então, a gente aponta também as direções para onde as forças dos cabos estão apontando, que é sempre em direção ao cabo. E para a gente dividir para a próxima parte, dividir entre 2 nós. Então, vai ter o nó D e o nó C. Primeiro, a gente vai começar pelo nó D. Então, a gente olha todas as componentes que existem nesse cabo, nesse nó, e a gente olha, por exemplo, tem o D para o C, o D para o F e o D para o E. Então, começando aqui, a gente consegue montar como é que seria entre elas. Então, aqui à esquerda, aqui à direita, a gente mostra as componentes de FDE. Já que ele está na diagonal, a gente precisa separar elas entre as componentes horizontais e as componentes verticais. Então, a gente separa como seria para o FDE na posição do Y e FDE na posição do X. Então, assim, a gente recebeu o ângulo, que era 30 graus. Então, para a gente achar a componente em X, a gente faz a força vezes o cosseno de 30, porque a gente quer achar essa parte de baixo. Então, a gente acha essa parte, e para a gente achar a componente em Y, a gente faz com seno, porque a gente quer achar o que está na vertical. Então, a gente elabora assim um novo diagrama de corpo livre e que com peso, a força-peso para baixo e as componentes desse jeito. Para depois, na próxima parte, a gente fazer em Fx e Fy, que veremos. Então, o próximo passo para a gente resolver esse problema seria a gente fazer o diagrama de corpo livre no outro nó, no nó C. Então, para isso, a gente vai olhar todas as forças que estão incidindo no ponto C e fazer o diagrama, esse aqui à direita, que seria o ideal. Primeiro, a gente vai atrelar direções para os pontos, e depois, no próximo passo, a gente identifica se essas direções que a gente atrelou estão certas ou erradas, mas de início não tem problema, a gente só atrelar uma direção para elas. Então, primeiro a gente vê que o problema nos deu um ângulo de 45 graus e nos deu um triângulo retângulo para a gente achar o ângulo. Então, começando do nó C em direção a A, fazendo essa tensão, a gente consegue ver que o FCA, a componente horizontal dele, a gente precisa do ângulo do número adjacente e com a hipotenusa. Então, ficaria desse jeito. E na componente vertical, a gente quer o ângulo oposto, a parede oposta, com a hipotenusa. Então, ficaria assim. Já no outro caso, em FCB, em X, a gente quer o cosseno e na outra a gente quer o seno. Então, para isso, com isso a gente consegue montar esse diagrama aqui, que a gente vai utilizar na próxima parte, que os guris vão explicar melhor. Mas, fazendo o diagrama de corpo livre, seria isso. Muito bem. Após o DCL, devemos calcular as forças do nó D. Para isso, podemos calcular as forças em FY e FX, o eixo Y e o eixo X, respectivamente. Começamos com o somatório das forças em Y, que precisam ser iguais a 0. Fazemos FD, que é a força de tensão no cabo DE, vezes o seno de 30.
menos a massa vezes a gravidade, todos igualando a zero. Com isso, nós temos que FDE é igual a massa vezes a gravidade, dividido pelo seno de 30. E isso é igual a 19,62 m. Mantemos o m na equação como uma incógnita, pois é ele que iremos descobrir depois. Depois disso, nós faremos o somatório das somas em x, que vão ser iguais a zero. Isto é, FDE vezes o cosseno de 30, menos FDC, que é a força de tensão no cabo D e C, igual a zero. Pelo conceito anterior, nós sabemos que FDE é igual a 19,62 m. Substituindo esse valor na equação, nós temos 19,62 m vezes cosseno de 30 menos FDC. Isolando o FDC, nós descobrimos que ele vale 16,99 m. Novamente, mantendo a incógnita na equação. Com isso, nós temos o nó D e podemos... Para o nó C, assim como no nó D, as linhas de ação de força são concorrentes e podemos assumir o sistema como equilíbrio estático de partícula. Para garantir a inércia do sistema, temos que igualar o somatório das forças em x a zero, ou seja, FCD, que é a mesma força de tensão que a partícula D sofre pela partícula C através da corda e calculada anteriormente como 16,99 m, menos a projeção no eixo x da força FCA, dada pela multiplicação de FCA pelo cosseno do ângulo no triângulo 3, 4, 5, porque está no sentido negativo do eixo, menos a projeção no eixo x da força FCB, dada pela multiplicação de FCB pelo cosseno no ângulo de 45 graus com a abscissa, porque também está no sentido negativo. Da mesma maneira, temos que igualar o somatório das forças em y a zero, ou seja, a projeção no eixo y da força FCA, dada pela multiplicação de FCA pelo seno no ângulo do triângulo 3, 4, 5, menos a projeção no eixo y da força FCB, dada pela multiplicação de FCB pelo seno do ângulo de 45 graus com a abscissa, porque está no sentido negativo do eixo y. Com isso, temos um sistema de duas equações e duas incógnitas, FCA e FCB, na qual existe solução e pode ser resolvida isolando uma das incógnitas em qualquer uma das equações e substituindo na outra. Resolvendo as equações, encontramos FCB e FCA em função da massa da luminária como 13,7 m e 12,1 m, respectivamente. Agora que foram calculadas as forças que saem do nó D, FDE e FDC, e as forças que saem do nó C, depois daquele sistema de equações, a gente encontrou FCB e FCA, nós temos 4 equações que relacionam a tensão que cada corda está sofrendo com a massa da luminária que está sendo sustentada. Como a questão quer que nós encontremos qual é o valor máximo de massa que a luminária pode ter para que nenhum dos cabos desenvolva uma força de tração maior do que 175 newtons, é necessário nós fazermos uma análise. Qual das forças que tem mais influência da massa no seu módulo? Essa é a força que vai chegar primeiro em 175 newtons, conforme nós formos aumentando a massa da luminária. Então, ela vai determinar o momento em que o sistema vai atingir a tensão máxima de 175 newtons. Então, analisando as equações que nós temos para cada uma das forças que nós encontramos, a gente percebe que a força FDE, referente ao vetor que está ali, né, a tensão que está entre o ponto D e o ponto E, é a força que mais tem influência da massa. Então, se nós igualarmos essa força a 175 e copiarmos o resto da equação dessa força, isolando a massa, nós vamos chegar a 175 sobre 19,62, chegando num resultado de massa de 8,92 quilogramas. A questão pede a massa ali em quilogramas. Então, quando a massa é 8,92 quilogramas, a tensão em uma das cordas chega a 175 newtons. E se passar de 8,92 quilogramas,
a tensão na corda passa de 175 newtons, ou seja, a massa máxima que a luminária pode ter é de 8,92 kg, o que responde à nossa pergunta. Então, a pergunta é: calcule o valor de massa em quilograma que a luminária pode ter para que nenhum dos cabos desenvolva uma força de tração maior que T. Então, se a força está diretamente relacionada à massa, e a massa de 8,92 kg atinge 175, então essa é a massa máxima que pode ter a luminária.